Fala, minha família. Tudo bem? Bruno Green na área. Vamos lá para mais um dia de análise de jogos em busca das melhores odds do mercado para a gente obter nossos lucros. Saindo da nossa apresentação aí, vamos direto para o bilhete do canal. Deixamos aí para essa quinta-feira, dia 6 de fevereiro, uma duplinha. Deixamos o Liverpool para vencer a sua partida e o Barcelona para se classificar. Esse bilhete duplo aí deu uma odd por base de 1,48. Cravamos aí o bilhete do canal. Antes da gente comentar aqui como foi a nossa quinta-feira, vamos só fechar como foi a nossa quarta rapidinho. Na quarta-feira aí, ontem, né, a gente havia trabalhado uma grade de 5 jogos, a gente ficou aí com 5 greens e nenhum red pelo meio do caminho. Vamos dar uma olhadinha como foi? Trabalhamos no jogo do Super Sport contra o Mamelas, trabalhamos com o Mamelas na chance dupla, o bilhete bateu. No jogo do Bayer Leverkusen contra o Colônia, trabalhamos para sair margem de gol e meio, bilhete bateu. No jogo do Newcastle contra o Arsenal, também trabalhamos para sair mais de gol e meio na partida. O bilhete bateu. Jogo do Leganés contra o Real Madrid, trabalhamos com o Real Madrid para se classificar. O bilhete bateu. E para fechar o dia, trabalhamos no jogo da Portuguesa, Carioca contra o Flamengo. O Flamengo, para vencer a partida, o bilhete também bateu. Resumindo então a quarta aí, foram 5 jogos, 5 greens, nenhum red pelo meio do caminho. Conseguimos gabaritar a nossa quarta-feira, já havíamos gabaritado a nossa terça, que a gente havia trabalhado em 4 jogos, 4 greens, e aí na quarta também 5 jogos, 5 greens, 9 jogos aí de forma invicta, né? Apenas no verde. Bilhete do canal da quarta-feira a gente também tinha cravado. A gente havia deixado uma tripla, havíamos deixado o jogo do Newcastle contra o Arsenal para sair mais de gol e meio, com o Real Madrid para se classificar e o Flamengo para vencer a partida. Esse bilhete tinha dado uma odd aí por base de 1,95. Cravamos também o bilhete do canal da quarta-feira. Então aí, vamos para a nossa agora, quinta-feira aí, ver como é que foi. Ainda tem um joguinho acontecendo aqui, eu comento no vídeo de amanhã, tá ok? Como eu mencionei, a gente trabalhou numa grade. Aí, da quinta-feira, de 4 joguinhos, não é isso? Vamos ver como foi. Primeiro jogo, a gente trabalhou aí no jogo do Al-Ahly contra o Petrojet. Mencionei, acho que foi no vídeo de ontem, quando saiu, né? Que eu falei, é um jogo difícil, mas mesmo assim eu vou comprar essa vitória aí do Al-Ahly. Então aqui o bilhete bateu. Indo para a Inglaterra, trabalhamos no jogo do Liverpool contra o Tottenham. Trabalhamos com o Liverpool para vencer a partida. O bilhete bateu. Inclusive, falando na vitória do Liverpool aí, cara, eu fui ver os melhores momentos. Parece que o Tottenham, quem viu o jogo, pode falar melhor. Eu não assisti o jogo. Tava trabalhando, mas eu vi os melhores momentos depois, né? Aquele tapezinho que a gente pega pra assistir. Só deu Liverpool. Só teve, acho que 2 chances só do Tottenham. Foi uma bola na trave, né? Travessão do Song, um outro lance lá que eu vi. E depois só passou situações do Liverpool. Que jogão. O Liverpool tá voando aí na temporada. Dando sequência aí, tivemos no jogo do Valência contra o Barcelona. Trabalhamos aí com o Barcelona para se classificar, o bilhete bateu. E para fechar o dia, a gente está trabalhando aqui no jogo do Atlético Paranaense contra o São Joséense. Se o Atlético vencer a partida, a gente consegue gabaritar também a nossa quinta-feira, ficar com 4 jogos, 4 greens. Caso o Atlético aqui perca ou empate, a gente fica com um redzinho aí nessa quarta. Nessa quarta não, né? Nessa quinta. Então, bilhete do canal já veio comentado. Vamos lá, então vamos para o nosso final de semana aí. Começo aí, né? Sexta-feira. Vamos lá, o que eu separei? Deixa eu virar a página aqui dos estudos aqui para me acompanhar juntinho com vocês. Separei uma grade para nossa sexta aí com 10 jogos. Ao meu ver, são jogos de valores para a gente obter lucros. Vamos lá para o primeiro? Tá voltando aí as ligas da China, hein? Vamos ficar de olho aberto aí que, ó, as duas principais equipes já vão se enfrentar aqui. Vamos ter uns joguinhos aí da Supercopa da China, 8h35 da manhã. Temos o jogo do Xangai Port enfrentando o Xangai Shenchuan. Momento aí. Não tem nem momento, né? Porque as equipes estão voltando da temporada. Tem aí momento do Xangai Port. Nos últimos 5, a equipe vem aí de uma derrota, um empate, 3 vitórias. O Xangai Shenchuan, nos últimos 5, vem aí de um empate, 2 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos eu tenho oscilações. Eu tenho 2 vitórias do Xangai Shenchuan, 2 de Xangai Port e um empate pelo meio do caminho. O que eu venho trabalhar aqui nesse jogo? Em mercado de gols. Últimos 5 jogos entre essas duas equipes bateu mais de gol e meio em 4. Últimos 5 jogos do Xangai Shenchuan, mais de gol e meio em 4. E últimos 5 jogos do Xangai Port, mais de gol e meio também em 4. Bilhetinho para essa partida, a meu ver aí, pagando, vamos dar uma olhada, por volta de 1,24, é para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Outra situação, olho vivo no Xangai Shenchuan. Alguns tempos atrás, era uma equipe aí que vinha mostrando um certo domínio, mas perdeu uma peça ali, uma válvula muito importante, que é o Oscar, acabou indo para o São Paulo. O Oscar tinha notas altíssimas aí, né, no aplicativo aqui para quem gosta de estudar aí, olhar a média de jogador, tinha notas altíssimas aí em cada partida. É um motorzinho aqui da equipe, né, o meio campo ali, jogava, se não me engano, com a 10 ou com a 8, mas era um motorzinho ali, funcionava bonito nesse time de Xangai Port aí, talvez sinta aí a falta desse jogador.
Dando sequência, 2 joguinhos na Arábia Saudita. O primeiro, 12h20, uns horário quebrado, né? Podendo botar meio-dia ou 1 hora. Temos o jogo aí do Al Nassr enfrentando o Al Fayha. A equipe da casa é a quarta colocada, a equipe visitante é a 13ª. Momento do Al Nassr, nos últimos 5, a equipe vem aí de 1 empate, 4 vitórias. O Al Fayha, nos últimos 5, vem de 2 vitórias, 1 derrota e 2 empates. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 5 vitórias do Al Nassr. O que eu venho buscar aqui? Apesar de ter esse histórico de vitórias aqui, eu não vou comprar não. Entre mercado de gols, eu não consigo mais confiar no Al Nassr. Eu prefiro entrar em gols, que eu tenho uma tendência muito grande a sair, do que comprar vitória mesmo jogando em casa. Últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em 4. Últimos 5 jogos do Al Fayha, mais de gol e meio em 3. E nos últimos 5 jogos do Al Nassr, mais de gol e meio em todos. Bilhetinho para essa partida, meu vi aí, pagando por volta de 1,17, é para sair mais de gol e meio bilhete para esse jogo. O próximo jogo que eu separei também na Arábia Saudita, às 2 horas da tarde, é o jogo do Al Ahly, né? Um tanto Ali, toda vez que eu vou falar eu me complico. Enfrentando o Al Fateh. A equipe da casa é a quinta colocada, a equipe visitante é a lanterna. Aqui a situação que eu venho buscar é diferente. Vamos lá. Momento do Al Ahly nos últimos 5, a equipe vem de 1 derrota e 4 vitórias. O Al Fateh nos últimos 5 vem aí de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, apesar de eu ter aqui algumas vitórias do Al Fateh, aí nos últimos 5 venceu 2, tem 2 empates pelo meio do caminho, 1 vitória do Al Ahly, mesmo assim eu venho comprar algo a favor da equipe da casa. Olha o momento atual aí da equipe visitante. Nos últimos 5 jogos fora de casa não venceu nenhum, empatou 1 e 4 derrotas. Sofreu até algumas goleadas aí no meio do caminho, né? Então, por essa questão aqui, eu venho buscar a vitória da equipe da casa. Tem que vencer para não deixar aí o Al Qadisiyah, né, que é o terceiro aí, e nem o Al Nassr, tentar disparar aí, não ficar com 35 pontos, não ficar para trás. Tem jeito, tem que vencer a partida jogando em casa. Vou comprar essa vitória do Al Ahly, bilhete para esse jogo, pagando por volta de 1,21. Próximo jogo, vamos lá para a Croácia, também no mesmo horário, 2 horas da tarde. Temos o jogo do Dinamo Zagreb enfrentando o Šibenik. A equipe da casa é a terceira colocada, a equipe visitante é a 9ª. Aqui é um campeonato curtinho, né, de 10 times aí apenas. Nos últimos 5 jogos, o Dinamo Zagreb ele vem aí de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Šibenik nos últimos 5 vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 2 vitórias para o Šibenik e 3 vitórias para o Dinamo Zagreb. Outro time aqui que eu não compro vitória. Pode estar jogando fora, pode estar jogando em casa. É um time que para mim é complicado. Já tomei muito head operando em vitórias aí contra times da parte de baixo da tabela e eu às vezes perdia ou empatava. Fica em gols, vamos lá. Últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em todos. Últimos 5 jogos do Šibenik, mais de gol e meio em todos. E últimos 5 jogos do Dinamo Zagreb, mais de gol e meio também em todos. Bilhetinho para essa partida, pagando por volta de 1,14, é para sair mais de gol e meio bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para a segunda divisão da Alemanha, Bundesliga 2, 2h30 da tarde. Temos o jogo do Fürth enfrentando o Regensburg. Eita time, vamos lá. Momento, a equipe da casa é a 14ª colocada, a equipe visitante é a lanterna, é a 18ª. Momento do Fürth, aí, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Regensburg, nos últimos 5, vem de 2 derrotas e 3 vitórias. No confronto direto, eu tenho aí 3 vitórias do Fürth, 1 empate por meio do caminho, 1 vitória do Regensburg. O que eu venho trabalhar aqui? Mercado de gols. Últimos 5 jogos, bateu mais de gol e meio em 4 entre essas duas equipes. Últimos 5 jogos do Regensburg, mais de gol e meio em 4. E nos últimos 5 jogos do Fürth, mais de gol e meio aí também em 4. Eu acredito aqui que seja um joguinho de duas equipes desesperadas tentando buscar a vitória. Acredito que a gente consiga ver dois golzinhos. Pagando aí por volta de 1,26 é o bilhete para esse jogo. Próximo jogo, vamos lá para a Bundesliga Feminina na Alemanha, às 2h30 da tarde. Ainda... Ah, tá, porque ontem quando eu separei o jogo que eu listei, que eu estudei, não tinha odd. Eu ia falar que achei que ainda não teria odd. Tem uma certa precificação aqui. Vamos lá. Colônia Feminina contra a Wolfsburg Feminina, que é a Bundesliga Feminina. Momento aí. A equipe visitante, a terceira colocada, a equipe da casa é a 10ª. Momento das meninas do Colônia. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 vitórias e 3 derrotas. Wolfsburg Feminino, nos últimos 5, vem aí de 1 derrota e 4 vitórias.
No confronto direto, eu tenho um histórico aí de, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias para as meninas do Wolfsburg. O que eu venho buscar? Mais uma vez essa vitória. Pagando por volta de 1,10 é o bilhete para esse jogo. Quem quiser levar para ao vivo, quem quiser pegar essa precificação esmagada para poder fechar um bilhete aí, tem valor. Quem quiser levar para ao vivo, se acontecer alguma situação diferente, um 0 a 0 no primeiro tempo, tentar pegar a vitória do Wolfsburg no segundo. Vamos lá, para a gente seguir, vamos lá para a segunda parte aqui. Continuando na Alemanha, sendo que agora a divisão masculina da primeira divisão, Bundesliga da primeira divisão, 4h30 da tarde, temos o jogo aí do Bayern de Munique enfrentando o Werder Bremen. Momento aí, o Bayern é o primeiro colocado, o Werder Bremen no momento é o 8º. Momento do Bayern, nos últimos 5, a equipe vem de uma derrota e 4 vitórias. O Werder Bremen nos últimos 5 vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 5 vitórias aí. 5 não, né? Perdão. Eu tenho 4 vitórias do Bayern de Munique e uma do Werder Bremen pelo meio do caminho. O que eu venho buscar? Não tem jeito, né? Eu vou comprar essa vitória do Bayern de Munique, jogando em casa, diante dos seus domínios. Tudo bem que não é uma equipe boba, é o Werder Bremen, tá ali, de certa forma, tentando brigar por competições europeias. Mesmo assim, eu vou comprar essa vitória, pagando por volta de 1,12. É o Bayern de Munique para vencer a partida, bilhete para esse jogo. O próximo jogo, vamos lá para a Série A da Itália, às 4h45 da tarde. Temos o jogo do Como enfrentando a Juventus. Vamos lá. Momento, a Juventus é a 6ª colocada da competição, o Como aí no momento é o 15º. Momento do Como, nos últimos 5, a equipe vem de 1 empate, 1 vitória e 3 derrotas. A Juventus nos últimos 5 vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No confronto direto, nos últimos 3 jogos, eu tenho aí, e 3 jogos com 2 com histórico lá de 2003 para trás. Eu tenho aí 2 vitórias da Juventus e 1 empate pelo meio do caminho. O que eu venho atuar nessa partida? Eu venho trabalhar a favor de uma chance dupla a favor da Juventus. E quero ser bem sincero, jogo com cara de empate. A Juventus empata tanto no campeonato, mas eu venho comprar a chance dupla na Juventus. Mesmo jogando fora de casa, eu venho atuar a favor dela, pagando por volta de 1,29 é o bilhete para esse jogo. Pra gente encerrar, não, né? Faltam mais 2 joguinhos, já ia falar besteira. Vamos lá, 5 horas da tarde. Copa da Inglaterra. Temos o jogo aí do Manchester United enfrentando o Leicester. Momento do Manchester. Nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. O Leicester, nos últimos 5, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho 1 empate pelo meio do caminho e 4 vitórias do Manchester United. O que eu venho buscar para essa partida aqui? Vamos dar uma olhadinha na odds. Está pagando por volta de 1,36. E eu aqui vou ser ousado. Apesar de eu ter o Manchester United, que não vive os seus momentos mais áureos aí, nos seus melhores momentos, mas está enfrentando uma equipe aqui, o Leicester, que é bem inferior. Uma equipe que, ao meu ver, tem que tomar cuidado com maiores pretensões na liga. Tá ali beirando a zona do rebaixamento, fica oscilando, entra na zona, sai da zona do rebaixamento. Acho que teria que focar mais na liga. Cabeça minha se eu fosse o técnico do Leicester, tá? Sei que o Van Nistelrooy aí está fazendo o melhor trabalho que ele pode com a equipe que ele tem na mão. Porém, eu venho buscar aqui a vitória do Manchester United dentro dos 90 minutos. Vou buscar essa vitória, pagando por volta de 1,36, vou deixar como bilhete para esse jogo. Para a gente encerrar, agora sim, vamos lá para a Liga de Portugal, 5h15 da tarde. Temos o jogo aí do Porto enfrentando o Sporting. As duas equipes aí, quase próximas, né? O Porto é o terceiro e o Sporting é o primeiro colocado. Momento do Porto, nos últimos 5, a equipe vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Sporting, nos últimos 5, vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. No confronto direto, nos últimos 5 jogos, eu tenho aí 3 empates pelo meio do caminho, com 2 resolvidos após a prorrogação, e tenho 2 vitórias do Sporting. O que eu venho trabalhar aqui? Em mercado de gols. Últimos 5 jogos entre essas duas equipes, bateu mais de gol e meio em 4. Últimos 5 jogos do Sporting, mais de gol e meio em todos. E últimos 5 jogos do Porto, mais de gol e meio em 3. Bilhetinho para essa partida, ao meu ver, pagando por volta de 1,32 é para sair mais de gol e meio na partida, bilhete para esse jogo. Então, minha família, tá separada a nossa grade aí para a nossa sexta-feira. Sexta-feira, se Deus quiser, uma sexta-feira de vitórias, não só nos nossos apostas, mas em todos os nossos projetos. Bilhete do canal aí pra gente encerrar. Vou deixar uma tripla. Tô deixando o jogo do Al-Nassr contra o Alfenha para sair mais de gol e meio. O jogo do Dinamo Zagreb contra o Cybernik também para sair mais de gol e meio. E tô deixando o Manchester United para vencer a sua partida. Esse bilhete vai aparecer a odd quando tá pagando certinho, que, pra ser sincero, o amigo esqueceu. É tantos dados para falar que o amigo esqueceu, mas vai estar na tela aí assim que eu terminar de falar aqui, tá bom? Só quero agradecer mais uma vez a audiência de cada um de vocês, a quem tá comigo aí, seja no Grêmio no Red, por confiar no trabalho de um desconhecido e estar aqui comigo todos os dias operando em conjunto. Então, mais uma vez, um abraço para cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima.